Olá, tudo bem? Eu sou Cecília, gestora da Promob, uma empresa do Grupo 2020. Eu faço a gestão da Regional Nordeste, que é a unidade que atende todo o Nordeste do Brasil. A Promob está mais uma vez aqui na Construcom e Conemov para aproveitar este momento, esta oportunidade de ter um contato direto com você. Este ano, de uma forma um pouco diferente, estamos com um evento digital, mas com a mesma alegria e com a mesma satisfação de trazer para você informação de como a tecnologia pode ajudar você em seu sucesso profissional, em atingir seus objetivos como empreendedor, seja você um empreendedor autônomo, um empreendedor pequeno, médio ou grande. Bem-vindo à Construcom, a Conemov. Estou feliz de estar falando com você. O meu contato está disponível aqui na tela. Você pode entrar em contato comigo por WhatsApp em qualquer período durante o evento. Eu vou estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e para a gente bater um papo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Ruggeri, trabalho na Promob voltado diretamente à área de manufatura, a qual alguns de nossos produtos atendem. Então, inicialmente, a gente vai desvendar esses mitos e verdades ao longo de algumas afirmações que eu vou apresentar. E, obviamente, a gente vai avaliar e apresentar um pouquinho dos paradigmas relacionados a essas afirmações. Então, vamos lá. Primeira delas, hoje minha equipe dá conta. A gente sempre tem em mente isso quando normalmente vi um gestor ou um líder de equipe, onde a gente quer ter essa nossa equipe dando conta e a gente faz com que essa nossa equipe dê conta. Mas o que a gente tem que se perguntar aqui é, ok, sim, minha equipe dá conta, mas e se eu puder otimizar esse meu processo? Se eu puder melhorar ele? Quem sabe minha equipe não vai estar podendo fazer muito mais com uma automatização, com alguma ferramenta que possa estar me auxiliando? Então, essa primeira afirmação nossa é um mito, em função dessa questão de sim, a nossa equipe pode dar conta, mas sim, ela pode fazer muito mais com uma automatização. Com mais automação, maior será o desemprego. Eu diria que esse é o maior dos paradigmas que a gente tem em relação à automação, porque a nossa visão é de que a gente vai estar substituindo pessoas. E muito pelo contrário, uma automação nos proporciona um volume maior de produção, em muitos casos, e faz com que essas pessoas sejam remanejadas dentro da nossa empresa. Existem muitos estudos relacionados a essas taxas de supostos desempregos com a questão de automação, mas tem um estudo muito interessante feito pela Oxford há alguns anos, que 80% das empresas preferem automatizar e já têm em mente que eles vão estar remanejando pessoas e não desempregando pessoas, porque não é vontade deles desempregar, e sim poder melhorar o processo e fazer com que essas pessoas sejam remanejadas dentro por todo esse conhecimento do fluxo da empresa que essas pessoas já têm. Então a gente caracteriza essa afirmação também como um mito. Treinamento é necessário? Com toda certeza é uma verdade. Indiferente da nossa equipe dentro da nossa empresa já ter conhecimento do fluxo, é sempre extremamente recomendável reciclagens para esse conhecimento, para que a gente aumente esse conhecimento através de treinamentos, para que a gente receba os novos colaboradores sendo treinados e capacitados para as ferramentas. Então, sim, todo e qualquer treinamento é bem-vindo, seja por uma automatização ou simplesmente uma melhora do processo, remanejando a estrutura atual que a empresa tem. A automatização está reservada apenas para grandes empresas. Esse é um mau entendimento que a gente tem, porque a automatização não significa uma mudança geral em toda a empresa. A gente pode estar automatizando uma linha de produção, a gente pode estar automatizando um processo específico da empresa, e isso caracteriza com a automatização como algo que possa servir
para todo e qualquer tamanho de estrutura de empresa. Então, desde um processo pequeno até uma linha produtiva, toda uma linha de produção de uma empresa possa ser automatizada. Então, não, ela não é somente para grandes empresas. Mas mesmo assim, talvez a gente possa pensar que não é para a minha empresa. Esse também é um mito, porque a automatização faz com que a gente melhore o nosso processo. Então, sim, eu posso não ter as ferramentas ideais, mas sempre vai estar, a empresa sempre tem que estar aberta para a automatização e para a melhora desse processo. Se a empresa crescer, vou perder o controle. Muito pelo contrário. A ideia da automatização, do uso de ferramentas, é justamente para que a gente possa padronizar o nosso processo, para que a gente possa manter ele de uma maneira uniforme. Isso faz com que a gente retenha um controle sobre essas ferramentas que vão estar automatizando o nosso processo. Por exemplo, se eu tiver no meu fluxo um processo onde eu tenha que manter todas essas minhas ferramentas, todos esses meus produtos de maneira uniforme, com essa minha automatização, com essa ferramenta que vem, ela vem adequar, ela vem equiparar toda a nossa peça, todo o nosso componente que a gente produz, e isso faz com que a gente tenha controle e certeza dessa nossa assertividade em relação ao produto que a gente está produzindo. Os funcionários podem apresentar resistência à implantação do sistema. Sim, isso é uma verdade porque todo e qualquer mudança sempre vai ter uma resistência. É natural do ser humano. Todo ser humano, às vezes alguns mais, às vezes alguns menos, mas ele é sempre propenso, sempre tende a ter uma resistência à mudança, porque a implantação de um sistema, a implantação de uma ferramenta, a automatização de um processo é uma mudança. Vai exigir que a gente faça o nosso trabalho de uma maneira diferente e é muito comum que as pessoas apresentem essa dificuldade, essa resistência em estar mudando o formato como eles trabalham. Então, sim, isso a gente sempre vai ter para toda e qualquer mudança que a gente fizer, seja uma automatização ou não. Estando esse fluxo sendo alterado, esse nosso trabalho sendo alterado, ele vai ter alguém, vai ter alguma pessoa que vai apresentar uma resistência em relação a isso. E por isso a gente precisa estar trabalhando essas pessoas com treinamentos para que seja bem recebido toda essa mudança que a gente está fazendo para melhor dentro do nosso processo. Meu processo é diferente e complexo. Isso é um engano, às vezes, que a gente tem em relação ao nosso processo, porque a gente entende que por ele ser complexo, a gente não possa automatizar. Muito pelo contrário. O que a gente tem que fazer aqui é, se a gente entende que a gente tem um processo complexo, ele nos abre muita margem para a gente tentar simplificar ele, ou até mesmo ele é complexo por a gente não ter tentado pensar numa automatização para ele. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente acredita que a gente tem um processo complexo é descrever ele em etapas, quebrar ele em etapas, avaliar esse processo, e eu digo com toda certeza que a gente sempre vai conseguir encontrar uma maneira de melhorar e, obviamente, poder automatizar ele, porque todo processo que ele é repetido N vezes dentro da nossa empresa, ele pode ser automatizado, porque ele pode ser descrito, a gente pode ter ferramenta para melhorar ele. Então, às vezes, a questão de definir um processo como complexo é uma visão nossa e não necessariamente uma realidade do processo. Ele pode ser, sim, algo delicado, algo mais um processo mais longo, mais trabalhado, mais pensado, mas talvez não complexo
a ponto de não poder ser automatizado, porque a gente repete ele N vezes no nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem um mito em relação a essa nossa afirmação. O usuário necessita conhecimentos de programação para utilizar softwares. Nesse caso eu mencionei o software porque eu acho que a gente entra mais como uma ferramenta efetivamente, toda a questão de computador, né, que às vezes acaba gerando uma insegurança em relação aos funcionários. Então não, isso também é um mito. O usuário não necessita conhecimento de programação, principalmente porque toda ferramenta, e aqui eu pontuo um pouco mais o software, ela vem para melhorar, ela não vai exigir que você entenda uma linguagem de programação para você trabalhar. O que às vezes se tem, e aí buscando um pouquinho o gancho dos treinamentos, é você entender a ferramenta, como você cadastra uma informação, como você disponibiliza uma informação para essa ferramenta, mas o que você vai ter que ter necessidade de conhecimento é sobre o ambiente que essa ferramenta vai estar te proporcionando. E aí sim, mas não uma questão de conhecimentos de programação e lógica, é muito mais um conhecimento do teu próprio fluxo, do teu próprio processo que essa ferramenta vai melhorar, que aí sim tu vai poder introduzir dentro dela, trazer para ela toda a informação da maneira que você precisa, sem essa necessidade de conhecimentos de programação. Alteração na cultura da empresa. Toda automatização, toda essa questão, esse querer automatizar, ele é muito vinculado à questão de alteração de cultura da empresa. Por quê? Se hoje uma empresa não busca automatizar, não está na cultura dessa empresa automatizar, ela vai permanecer achando que o processo dela é complexo, que a equipe dá conta, talvez não treinando os funcionários. E essa alteração na cultura da empresa ela é muito importante, mesmo que seja somente o querer. A gente querendo automatizar todo o resto de avaliação, entender o fluxo, buscar essa automatização, ela vem toda por conta. Então, sim, e quando a gente fala alterar a cultura da empresa, ela vem com todos os colaboradores da empresa, seja um gestor da empresa visualizando uma possível melhora com uma automação, mas também o funcionário receber essa automação como algo que vai melhorar o dia a dia dele e fazer com que ele produza mais e com uma qualidade melhor. Então, sim, é uma verdade, é uma necessidade a alteração da cultura da empresa para a receptividade e efetividade de uma automação no processo. Uma única tentativa de configuração do software de automação é necessária. Essa é uma visão, eu diria depende, mas em grande maioria a gente caracteriza ela como um mito, porque é óbvio que um software, que uma ferramenta, ele vai melhorar. Mas essa ferramenta nunca está pronta, ela necessita adequações, algumas alterações do nosso processo e às vezes alterações ou adequações do nosso processo para com a ferramenta, mas ela nunca vai chegar de cara e funcionar. A gente vai fazer uma configuração baseada na necessidade do cliente, mas ela também traz e contribui para que a gente faça tentativas com que a gente possa testar, possa provar diferentes formatos do nosso processo e fazer com que a gente consiga tirar o melhor dessa nossa ferramenta. Porque é dela que a gente tem que sugar 100% das funcionalidades, sugar o 100% da velocidade que a gente possa ter dessa nossa ferramenta. Então, essas nossas 2, 3 tentativas, eu diria que 5 tentativas é a média que se tem hoje dentro de uma ferramenta. Então, qualquer configuração que a gente seja assertivo em até 3 tentativas, a gente está muito acima da média. Não que numa primeira tentativa de configuração, essa ferramenta não vai estar atendendo o que a gente precisa, mas o que eu quero pontuar aqui, e assim dizer o porquê do mito, é que a gente deve fazer mais de uma tentativa de configuração, porque aí sim a gente vai poder comparar essas tentativas
e poder utilizar 100% dessa nossa ferramenta dentro do nosso processo. Então, sim, a gente tem que ter diversas tentativas, diria 5 tentativas, a gente já consegue chegar nesse 100% da nossa ferramenta. Robôs substituirão humanos. Acho que essa é uma frase aí que a gente já vem ouvindo, às vezes com um pouco de insegurança e dúvida, mas com toda certeza eu digo é um mito. Por quê? O robô sim pode ser ágil, o robô sim pode ser extremamente padronizado no que ele faz, ter qualidade, mas falta uma coisa muito importante nele que o ser humano tem. É o feeling, poder entender a situação baseado em fatores externos, e isso o robô não tem. O robô, basicamente, ele vai utilizar a informação da maneira que você entregou, baseado no que você configurou ele, e ele vai ser, sim, assertivo, mas retornando o que você pediu para ele. Então, ele enxerga a entrada, o processo dele e a saída. Se tiver um atraso anterior a ele, uma necessidade que ele trabalhe mais, ele não vai visualizar esse ambiente externo. Então, isso que faz, eu diria, o humano muito especial nesse motivo, é que o humano, sim, tem capacidade de poder avaliar o processo como um todo, ambientes externos, e fazer, ou o humano fazer com que o robô seja mais ágil, menos ágil, faça um trabalho diferente, mas essa decisão nunca vai vir do robô, vai vir sempre um humano. A gente tem que pensar que é um humano que faz o robô pensar baseado no que o humano quer que ele pense. Então, não, a gente não vai ter um robô substituindo um humano na sua totalidade, mas sim alguns processos dentro do que o humano limitar ou não, né, esse uso esse trabalho de um robô, vamos dizer assim. Softwares são 100% assertivos. Eu poderia dizer que sim, que é uma verdade, só que baseado sempre nos cenários que a gente tem, eu diria que é um mito. Por quê? A gente sempre vem com uma ideia de que o software vai ser posto, ou uma ferramenta, enfim, não necessariamente o software, e ela vai funcionar por si só na sua totalidade e a gente nunca vai ter problema. Toda e qualquer ferramenta, seja uma ferramenta mecânica, um software, a gente falar de o próprio computador, ele exige manutenção e controle em cima dele. Então, por que eu digo que isso é um mito? Poderia ser uma verdade? Sim, mas isso aqui na verdade é um mito, porque esse software, essa ferramenta depende de alguém controlando e dando manutenção para isso. Então, se a gente não fizer todo esse acompanhamento, todo esse controle de uma maneira assertiva, com certeza o nosso software ou ferramenta não vai ser assertivo. Por exemplo, meu software está configurado para receber uma informação, processar essa informação baseado numa série de critérios e devolver essa informação processada. Se a nossa entrada de informação que venha de uma outra ferramenta ou que venha até mesmo de uma pessoa não tiver coerente com o que o software possa processar, obviamente ele não vai conseguir ser 100% assertivo, porque ele talvez não consiga fazer todos os testes ou compreender que o que está lá está errado. Às vezes ele pode olhar e dizer, não, é possível que seja feita essa montagem baseado em algumas configurações, algumas características, e eu vou processar essa informação e devolver ela da maneira que eu sei fazer. Então, é por isso que eu justifico como um mito. A gente tem que ter em mente que o nosso software, a nossa ferramenta que talvez está trabalhando num intervalo de processo dentro da nossa fábrica, ele não é só a ponta, ele não é só o final, ele depende dos dois lados e principalmente das entradas. Então, ele vai ser 100% assertivo se a gente disponibilizar para ele a informação de maneira correta, na qual ele possa estar processando. Automatização de processo custa caro. Aqui, obviamente, a gente tem isso como um mito, porque o nosso primeiro problema dessa frase é que ela está escrita errada.
a nossa automatização de processo, ela não custa, porque ela é um investimento. Então, sempre que a gente olhar como uma automatização de custo, como um custo, sim, ela sempre vai ser cara. Mas é isso que a gente tem que ter em mente. Ela não é um custo para a nossa empresa, ela é um investimento. É algo que eu vou investir e ela vai me dar um retorno. Então, a gente precisa ter isso muito em mente, e isso é algo que eu diria que às vezes impede que muitas empresas automatizem um processo porque elas enxergam como um custo. Isso tem que estar sendo calculado como um investimento, e a gente ter o retorno em X tempo que a gente vai ter dessa automatização, dessa ferramenta, para que a gente sim possa olhar ela como um investimento, porque ela vai padronizar o meu processo, ela vai me trazer uma agilidade, ela vai me trazer uma melhora no meu processo. Então, sim, ela é sempre um investimento e não um custo. Melhoria da qualidade do produto final. Com toda certeza, e aí sim uma verdade, a gente tem uma melhora de qualidade. Obviamente que essa qualidade depende de como a gente entende, como a gente vai fazer essa nossa ferramenta trabalhar, mas principalmente na questão de padronização. E aí volta um pouquinho aquela questão do controle. Para mim saber que eu tenho uma qualidade no meu processo, eu preciso ter controle. E essa ferramenta, essa automatização ou um software, ele vai me trazer esse controle e padronização que eu necessito para poder entregar uma qualidade no meu produto final. A automatização nos proporciona competitividade. Aqui volta um pouquinho da questão do investimento. Toda vez que eu automatizo, e sim, essa automatização ela tem que estar relacionada à competitividade. Se eu automatizar um processo que não vai me tornar competitivo, não justifica essa automatização. Mas via de regra, e obviamente buscando todo aquele gancho do que eu já vim falando, da gente trabalhar a ferramenta, entregar para ela a informação coerente, configurar ela para que a gente possa obter 100% do que ela pode nos dar. Então, sim, ela vai nos trazer competitividade para a nossa empresa no momento que eu automatizar, implementar e trabalhar ela da maneira correta. E com isso, então, a gente finaliza um pouquinho desses nossos mitos e verdades na automatização de processos de uma empresa. E eu vou só adentrar aqui com um exemplo de um software, obviamente, né? Eu acho que é onde eu tenho um pouco mais de propriedade para estar falando, mas para mostrar um pouquinho de como seria esse processo de implementação, e onde a gente vai ver um pouquinho dessas verdades, principalmente, ou alguns dos mitos, para a gente poder gravar um pouquinho e visualizar isso num exemplo, tá? O que eu vou usar de exemplo aqui é o Promob Start. É uma ferramenta hoje oferecida pela Promob para desenvolver projetos, onde a gente trabalha a biblioteca baseado nas regras e definições produtivas do nosso cliente, da nossa fábrica, e obviamente fazendo com que todos os projetos que são construídos dentro da ferramenta possam ser produzidos pela fábrica e obviamente se encontrar dentro do padrão ou métodos construtivos da empresa para continuar entregando os produtos que já vinham sendo entregues até com uma maior qualidade dentro utilizando essa biblioteca. Essa biblioteca também tem disponibilidade para estar gerando programas de CNC, para integração com máquinas e até mesmo a questão da listagem de cortes para otimizadores. Então, só para a gente dar uma olhadinha no processo de implantação, como ele funciona, a gente, uma vez efetuado a venda, né, que o nosso cliente faz esse investimento para aquisição de um Promob Start, por exemplo, o consultor que vai fazer todo esse trabalho, então a pessoa que tem conhecimento da biblioteca, que tem uma boa noção de como funciona uma marcenaria, eu diria grande parte das marcenarias hoje que a gente tem no nosso âmbito nacional. Então ele faz
uma apresentação do produto que foi adquirido, fala um pouquinho das ferramentas a nível um pouco mais técnico, que a gente aqui já está falando da implementação da ferramenta, onde ele vai apresentar o material de apoio que vai ser utilizado para levantamento de informações. Então, também ele apresenta um cronograma, ele propõe um cronograma de implantação, porque essa implementação não é feita de um dia para o outro, a gente tem um processo que dura aí em torno de 30 a 45 dias, dependendo da disponibilidade do cliente também, mas já se foram feitas implantações com tempos menores. Então, ele esclarece toda a questão de como vai funcionar, equipamentos necessários, as equipes que vão estar se envolvendo, como vai ocorrer essa implementação, principalmente porque normalmente é feita uma etapa dessa implementação que vai de 4 a 5 dias em loco, o consultor vai até a empresa. Então, para acompanhamento disso, existem preenchimentos de planilhas que auxiliam. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma planilha de levantamento de dados, onde o cliente pode dizer variações de espessura, qual é a espessura que vai ser utilizada para cada componente da caixa, se ele usa tampa, engrossurado e assim por diante. Então, existem materiais específicos para isso, onde a gente consegue levantar essa informação e, obviamente, ter isso documentado para facilitar uma possível conferência no final da implementação. Então, uma vez levantado todo esse material, é feita a configuração do produto. Então, é nesse momento que a gente vai fazer as adequações necessárias para que essa ferramenta atenda à necessidade do cliente, se molde ao processo do nosso cliente. Então, aqui é feita a configuração, se tiver algum desenvolvimento de alguma ferramenta adquirida além da biblioteca, então todo esse processo aqui normalmente demora uma semana, onde o consultor faz toda essa adequação e configuração de produto. Durante o período de implantação, efetivamente, que a gente costuma dizer que é onde tem a entrega da biblioteca configurada, então que é onde é feito o trabalho em loco pelo consultor, então ocorre-se a entrega desse produto, a apresentação da plataforma e das ferramentas adquiridas já configuradas para o cliente, a validação do que foi feito pelo consultor, os treinamentos de todas as equipes que vão se envolver com esse produto e os testes produtivos, onde efetivamente a gente põe a ferramenta à prova para mostrar e testar que ela está entregando o que foi adquirido pelo cliente. No término da implantação, então, tem algumas burocracias, alguns alinhamentos que se faz para direcionar um pouco o cliente, os aceites de implementação para repassar, para avaliar com o cliente a entrega de tudo que foi adquirido. E no pós-implantação, então, a gente tem um acompanhamento do cliente que é feito pelo consultor, que dura uma semana, 2 semanas normalmente, que é para acompanhar um pouquinho se tiver alguma dúvida, direcionar algumas situações, porque a gente sabe que não é em uma semana que o nosso cliente vai conseguir absorver a totalidade do produto. Então, a gente faz esse acompanhamento para que o cliente possa assimilar um pouco mais a ferramenta, começar a usar na prática, ter alguma dúvida para que necessite tirar, tudo isso o consultor vai acompanhar esses dias e, obviamente, para todo o uso da ferramenta, enquanto o nosso cliente estiver utilizando a nossa ferramenta, ele vai ter atendimento via suporte para adversidades, dúvidas, para novas ferramentas que ele desejar. E aqui eu pontuo um pouquinho que, principalmente quando a gente fala de softwares ou automatização de nosso processo, um cuidado que a gente tem que ter é suporte. Toda ferramenta, ela precisa. A gente sabe que por uma questão de dúvidas ou por estar dando manutenção, né, nessa ferramenta, para que a ferramenta possa estar se adequando ou se adequando ao nosso processo ou até mesmo podendo crescer com o nosso processo para que lá na frente, dentro de 1 ou 2 anos, essa ferramenta
possa continuar me atendendo, mas fazendo mais, porque minha empresa também está fazendo mais, é ter toda uma questão de suporte para essa ferramenta, não só falando de atendimento à questão de dúvidas, mas sim poder melhorias na ferramenta, que eu acredito que isso está muito ligado ao suporte, que essa ferramenta possa estar nos atendendo mais para frente também. Aqui eu vou dar um exemplo de alguns arquivos que pode ser gerado pela ferramenta Start, tá? Então, como eu já tinha comentado, desenhos técnicos, relatórios, listagens, programas CNC e até mesmo XML para uma importação com sistemas de gestão de fábrica, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de desenhos técnicos. Aqui a gente tem o nosso módulo explodido com todos os componentes pontuados ali, numerados, identificados, assim também como a ferragem. No lado, então, a gente tem um desenho do componente, aqui seria a base do nosso módulo, né? Então, com toda a furação, todo o posicionamento, aplicação de borda, face de alinhamento para usinagem. Aqui a gente tem exemplo de relatórios, então, tem 2 módulos, cada um com seus componentes, e um relatório para separação de almoxarifado, por exemplo. Aqui a gente tem um programa CNC, então, o Promob Start, ele gera, baseado nas regras de máquina, ele gera essas informações numa linguagem que a máquina possa ler e possa reproduzir fisicamente essa peça com furos, rasgos, usinagens e assim por diante. Então, só para a gente concluir um pouquinho aqui, esses mitos que foram apresentados aqui, a gente pode ver que eles podem causar problemas complexos para a empresa quando elas consideram alguns desses mitos verdades para atualização de negócio, para atualização, automatização do processo, porque a gente pode estar criando dificuldades numa automatização ou evitando fazer essa automatização, às vezes por um pouquinho, uma falta de apoio, às vezes, de alguma instituição, de alguma ferramenta. Então, é sempre bom a gente pensar um pouquinho nesse nosso processo, lembrar que todo o processo pode ser sim automatizado, pensar que isso é um investimento e trabalhar a nossa cultura para a gente atingir excelência com essas automatizações, com essas ferramentas que a gente pretende implementar no nosso processo. Muito obrigada por esta oportunidade.